a proteção de missões. Por que que uma igreja neotestamentária, uma igreja bíblica, realmente deve praticar missões e deve participar de missões? Porque é uma proteção para nós, uma proteção para nós. Eu sempre digo que se a igreja não der trabalho para o povo vai dar trabalho para a igreja. E uma igreja sem visão missionária, ela está aberta para muitos problemas da pior espécie possível. Então, uma igreja precisa mesmo se envolver no ide por todo mundo que Jesus Cristo nos deixou. E ide significa você, eu e você sozinho, eu e você juntos, mas ide significa que todos nós realmente precisamos nos envolver nesta grande obra. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, enfatiza a importância do evangelismo mundial. Você vai perceber desde Gênesis até o último livro da Bíblia, que Deus amou o mundo. Amém, irmãos? De tal maneira, e nós precisamos agora cumprir este amor de Deus através de missões. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Quando Deus me chamou para ser missionário, este foi o versículo que eu e a minha esposa escolhemos. 2 Tessalonicenses 3, verso 1. Nós sempre pedimos para que as pessoas orassem por nós, para que a palavra de Deus tivesse liberdade, livre curso, para ser uma bênção em outros lugares, como ela estava sendo nos lugares que nós frequentávamos. Mas, irmãos, eu quero que você saiba que o trabalho missionário é um dos trabalhos mais perigosos que existe no mundo. Paulo, que foi o missionário dos missionários, ele disse certa vez: como ministros de Deus, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Veja então como que o trabalho de Deus às vezes se torna até quase que insuportável. Só quem está no ministério é que entende essas palavras que o apóstolo Paulo usou. Quando nós entramos no trabalho de Deus, nós entramos com a vida, e não somente com a boa vontade. O trabalho de Deus não se faz só com a boa vontade, mas com uma entrega total. O tipo de fim que nós teremos, só Deus o sabe. Mas eu conheço a história de vários missionários que morreram em acidente de avião. Missionários que morreram de doenças que contraíram no campo missionário. Morreram através de uma arma de fogo por parte do inimigo. Morreram de tristeza e angústia. Morreram de pressão alta devido às angústias e morreram do coração. Por quê? Porque realmente a obra de Deus é um dos lugares mais perigosos e mais difíceis que existe. Um desses missionários, chamado John Hyde, ele orava de tal maneira, com tanto amor, com tanta compaixão pelo país da Índia, que o seu coração, literalmente, se deslocou do lado centro-esquerdo para o lado direito do seu corpo. Ele vivia, uma intensa compaixão pela salvação de almas perdidas, que o próprio coração dele sentiu. E apesar de todos os problemas, e apesar de todos os contratempos que há no trabalho de Deus, ainda é o melhor trabalho do mundo. Quando Billy Graham, o reverendo Billy Graham, estava no auge da fama, os repórteres perguntaram se ele não gostaria de ser o presidente dos Estados Unidos, porque ele era tão famoso, ele era tão conhecido, e ele respondeu: presidente, para quê? Eu já sou pastor. Amém, irmãos? Eu já estou no melhor lugar do mundo. Deus já me chamou para o ministério mais importante que há sobre a face da terra.
quando o missionário trabalha para os homens, ou até para si mesmo, ele irá sempre se decepcionar. Mas quando ele trabalha pensando na glória e na honra de Deus, ele jamais se decepcionará. Eu me lembro, lendo a biografia de João Calvino, quando ele foi expulso da cidade de Genebra, pelas pessoas que ele próprio havia evangelizado, pessoas que ele havia catequizado, e ele foi expulso, enquanto ele estava sendo escoltado pelos soldados de Genebra, que uma vez estavam debaixo da autoridade dele. Ele disse em voz alta: ainda bem que eu nunca trabalhei por vocês, mas eu sempre trabalhei para a glória de Deus, senão hoje eu seria o homem mais miserável do mundo. E é verdade, Paulo também disse: assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. E esse mesmo Paulo se preocupava com a proteção de Deus. Ele mais ou menos disse: Senhor, eu vou, desde que o Senhor também venha comigo. E realmente Jesus disse para os missionários: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então a obra missionária depende de proteção. Como o missionário pode se proteger dos inimigos da cruz? Ele pode se proteger através de 3 mandamentos bíblicos. Veja o primeiro deles, o mandamento da oração. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, e seja glorificada como também o é entre vós. Paulo era um missionário que acreditava piamente no poder da oração, na importância da oração. Ele nunca pedia por dinheiro. Ele passava pelas igrejas e ele trabalhava com as próprias mãos para não ser pesado, mas para si próprio ele nunca pedia por dinheiro, mas ele sempre solicitava as orações. Alguns anos atrás, um pastor de uma igreja que eu estava visitando, como missionário, ele me fez a seguinte pergunta: irmão, o que você prefere, as nossas orações ou as nossas ofertas? E com toda sinceridade eu respondi: pastor, com certeza as suas orações. E até hoje, tanto quanto eu saiba, aquela igreja está orando por nós. Melhor seriam os dois, amém, irmãos? Mas se não dá, nós temos que escolher sempre a oração. Ela é mais importante, porque o dinheiro não pode nos livrar do pecado, mas a oração pode. O dinheiro não pode nos livrar das ciladas do diabo, mas a oração pode. Mas como devemos orar pela obra missionária? Primeiro, oração pelos próprios missionários. E agora mesmo eu estava olhando ali para o nosso quadro de missionários. Há pelo menos 10 ali em destaque. No demais, irmãos, rogai por nós. Paulo não era egoísta, ele não disse orai por mim, ele disse por nós. E não apenas por mim. Então a igreja ela deveria estar orando por todos os nossos missionários, por suas vidas, suas famílias. Assim que igrejas que nós implantamos, mantém o quadro de missionários dentro da igreja, dentro do templo, à vista de todos. E além disso, certa vez a nossa igreja mãe mandou fazer calendários com a foto, o nome e o local do trabalho de todos os nossos missionários, e nós distribuímos aquele calendário entre todos os irmãos da igreja, até visitantes receberam naquele dia, para que durante a semana pudéssemos orar, olhando para a foto de cada uma daquelas famílias, e lembrando delas em oração, Deus pudesse abençoar suas vidas. E assim que me converti a Cristo, eu era criança, eu tive o privilégio de conhecer o missionário da Missão Novas Tribos do Brasil, Paulo Korenchuk. Certa vez uma senhora chegou para ele e disse: irmão Paulo, o que estava acontecendo com você no dia tal, na hora tal? Porque naquele dia eu estava na cozinha e Deus tocou o meu coração para parar tudo o que eu estava fazendo e orar pelo irmão. E ele disse: minha irmã, naquele exato dia, naquele exato momento, eu estava sofrendo um acidente gravíssimo. A ponta do machado se soltou
e cortou o meu pé, abriu o meu pé ao meio, e eu estava no centro da floresta amazônica, longe de qualquer lugar que pudesse me atender e me socorrer, várias e várias horas dentro do barco, até chegar ao primeiro hospital, eu quase morri de hemorragia, e Deus havia tocado o coração daquela mulher, naquela mesma hora, naquele mesmo instante, ela se ajoelhou na sua cozinha, desligou o fogo, e começou a orar pelo homem de Deus. Então Deus tem usado as nossas orações para curar enfermidades, suprir necessidades, e principalmente para o sucesso dos nossos missionários. Não é à toa então que Paulo dizia para as igrejas: irmãos, rogai por nós. Mas não só por eles, também oração pela obra deles, oração pela obra missionária, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Então Paulo, ele trabalhava como que se tudo dependesse dele, mas ele orava sabendo que tudo dependia de Deus. Ele queria ser bem-sucedido, ele queria ser próspero na obra de Deus, e para isso ele contava com a oração daquelas pessoas. Eu mesmo notei a diferença, irmãos, quando nós fomos para Goiânia pela primeira vez, e quando nós fomos para Londrina. Quando nós fomos para Goiânia, havia menos pessoas orando por nós, havia menos igreja orando por nós, e nós demoramos 7 anos para entrar no nosso novo templo. Já em Londrina, havia uma igreja inteira em Goiânia orando por nós, nos ajudando, nos abençoando, nos auxiliando, e não é à toa que nós estabelecemos e organizamos uma igreja lá em Londrina em apenas 18 meses. Amém, irmãos? De trás daquele sucesso, por detrás daquela prosperidade, havia uma igreja unida em oração pela obra missionária na cidade de Londrina. E agora a história se repete. Há pessoas em todos os cantos orando pela obra de Deus na cidade de Ribeirão Preto. Amém, irmãos? E é isso que garante o nosso sucesso. É orando pelos missionários e pela obra que eles estão realizando. Por quê? Porque é a obra mais importante do mundo, e nós fazemos parte dela. Mas, infelizmente, há inveja, infelizmente, há ciúmes no reino de Deus. Nós temos medo dos missionários bem-sucedidos, nós temos medo dos pastores bem-sucedidos, ficamos comparando ministérios, nós ficamos comparando pessoas, quando a palavra de Deus apenas diz: alegrai-vos com os que se alegram, amém, irmãos? E chorai com os que choram. Certo pastor, quando ele viu como Deus estava abençoando o nosso ministério, em pouco tempo, teve a coragem de nos telefonar e fazer a seguinte pergunta: vocês ainda são batistas tradicionais? Vocês ainda são batistas fundamentados na Bíblia? Eu disse: sim, nós sempre seremos batistas tradicionais, fundamentados na Bíblia. Mas por que o senhor pergunta? E ele disse: porque eu não acredito que uma igreja batista tradicional consiga crescer como vocês estão crescendo, sem abaixar os padrões, sem comprometer as doutrinas. E eu disse para ele: então desta vez o senhor pode acreditar, porque nós não mudamos nada, mas apesar disso Deus está nos abençoando. O crescimento não vem através do marketing, está vindo através do poder da oração. Paulo, apóstolo, nos ensina que o sucesso no ministério depende de muito trabalho e de muita oração. E nós não precisamos abaixar padrões, doutrinas, para fazer uma igreja crescer. Precisamos é de mais oração. Como missionário, Paulo queria proteção. E para isso ele disse: no demais, irmãos, rogai por nós. Oração por missões é o mandamento. Segundo, o mandamento da consagração. Não só da oração, mas da consagração também. Veja o versículo 4. E confiamos, quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Paulo então sabia, que o sucesso dele, da obra missionária, lá no campo,
dependia da vida espiritual da igreja cá em casa. Podemos observar que quando a igreja tem problemas espirituais, carnais, a obra missionária é a primeira vítima de todas. Alguns anos atrás, a nossa igreja mãe, ela perdeu cerca de 10 ou mais famílias. De todas as famílias que saíram, apenas uma chegou para mim e disse: pastor, nós estamos saindo, mas vamos cumprir a nossa promessa de fé para missões. Nós vamos continuar enviando as nossas ofertas, mas as outras que saíram, deixaram tudo para trás. Então note que quando há problemas dentro de uma igreja, a obra missionária é sempre a primeira vítima, sempre a primeira a sofrer as consequências. Então Paulo sabia que era importante que a igreja se consagrasse. Paulo sabia que o sucesso dele dependia do sucesso das igrejas que estavam por detrás dele. Por isso no versículo 3 ele disse: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará de quem? Do maligno, para que eu possa ir bem na obra missionária, que Deus possa guardar essas igrejas do maligno. O diabo odeia a igreja que tem visão missionária. O diabo odeia a igreja que quer expandir o reino de Deus. E ele odeia a igreja que quer propagar a palavra de Deus e fará de tudo para impedi-la. Mas a igreja, ela pode minimizar os ataques do diabo de duas maneiras. Primeira, obediência às doutrinas. Paulo disse no verso 4, que não só fazeis, como fareis o que vos, diga alguém, mandamos. E todo mandamento dos apóstolos no Novo Testamento são doutrinas, amém, irmãos? Não há nenhum mandamento por parte deles que seja irrisório, que seja fraco, que seja desnecessário. Então Paulo esperava que a igreja obedecesse aos seus ensinamentos. Nada protege mais uma igreja de Satanás do que obediência à palavra de Deus. As duas cartas que ele escreveu para Tessalonicenses estão repletas de mandamentos. Veja o capítulo 2, verso 15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Já ouvi pessoas dizendo: nós não temos que guardar as tradições, nós vamos guardar só as doutrinas. Já ouviram isso? Nós não temos que guardar as tradições. Não é bem o que Paulo está ensinando aqui, né? Tradições enraizadas na palavra de Deus protegem a igreja. Eu estava de passagem por Belo Horizonte, quando fui convidado para traduzir um pastor norte-americano, que como eu, também estava visitando uma igreja na cidade. Tratava-se de uma igreja batista tradicional. Eu imediatamente aceitei o convite e fiquei para traduzir o pregador estrangeiro. Mas para o meu constrangimento, quando ele começou a pregar, ele começou a dizer que a igreja não pode ter medo de mudanças, que a igreja não precisava guardar tradições e que mudanças ajudam a igreja a crescer. E eu ali, traduzindo tudo direitinho, ainda que a contragosto. Naquela época, havia pelo menos 9 igrejas batistas tradicionais daquela mesma denominação. 6 delas já haviam sido tomadas por outras religiões, já haviam sido mudadas e não eram mais batistas. E 4 delas estavam a caminho, inclusive aquela igreja onde nós havíamos parado. Agora vem um pastor de fora e ainda diz para o povo: não tenha medo de mudanças. Mas nós estamos aqui para dizer: tenha medo sim, amém, irmãos? Tenha medo sim. Mudança só com a direção da palavra de Deus. Nós não mudamos igrejas, nós mudamos a nós mesmos, amém, irmãos? Nós mudamos o nosso coração, a nossa índole, o nosso caráter, mas deixa a igreja de Jesus Cristo em paz. Deus nunca irá mudar princípios enraizados em sua palavra.
Então, obediência às doutrinas nos protege. Segundo, obediência ao amor. Olha o versículo 5. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Satanás não consegue derrubar uma igreja que pratica o verdadeiro tipo de amor. Posso repetir isso? Satanás não consegue derrubar uma igreja que pratica o verdadeiro tipo de amor. Você já se viu numa situação que pessoas fizeram de tudo para que você as odiasse? Já tentaram isso comigo N vezes. Mas, irmãos, é impossível odiar alguém quando você é amado por Deus. É impossível odiar alguém quando você sabe o quanto Deus te ama. Qual é o maior problema dentro das igrejas hoje em dia? Dinheiro? Não. Talento? Também não. É falta de amor mesmo. A princípio, os visitantes, eles param na nossa igreja e eles não ficam aqui por causa do pregador, por causa da música. Na maioria das vezes, eles voltam a segunda e a terceira e até a quarta vez por causa da recepção que receberam, por causa do carinho com que foram tratados, por causa do amor que foi demonstrado. Só depois é que eles descobrem a respeito de doutrinas, a respeito de padrões, a respeito de tradições, a respeito da nossa filosofia musical e outras coisas que fazem parte da igreja, mas a princípio eles ficam conosco por causa do amor demonstrado. Amém, irmãos? Isso é verdade. É o amor que demonstramos que segura as pessoas. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a nossa marca registrada. Como filho de Deus, eu gosto de reservar, um certo fundo para ajuda social. Acho importante. Além de tudo que fazemos pela igreja, é tão legal quando nós também ofertamos uma ajuda social para ajudar famílias em necessidades, mas sempre de forma anônima. A Bíblia diz que a mão direita não precisa saber o que fez a esquerda, mas é bom ajudar as pessoas, é bom abençoar a vida de pessoas, e o melhor lugar para isso é através da igreja, porque o amor cura as pessoas, tanto aquelas que dão, quanto aquelas que recebem. Você pode até dar sem amar, mas você nunca pode amar sem dar. A Bíblia ensina que amor é dar o seu tempo, dar o seu dinheiro, dar a sua vida, se for necessário. E Paulo queria uma igreja assim. Por isso ele disse: o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus. A proteção missionária se garante através da nossa oração e da nossa consagração a Deus. E em terceiro lugar, este mandamento é difícil, é o mandamento da separação. Olha o que Paulo nos diz para fazermos no versículo 6, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Mais uma vez, a palavra tradição aparece aqui e significa ordenanças e significa preceitos. Paulo ensina separação eclesiástica. Mas hoje em dia, o que nós estamos aprendendo? Tolerância, eclesiástica. Nós estamos aprendendo que toda igreja é boa, toda igreja prega a palavra de Deus, pastor Rômulo. Mas isso não é verdade. Paulo fala de irmãos que não abraçaram os preceitos de Deus. E no verso 3 ele também diz que a fé não é de todos. Agora,
eu não preciso tratar ninguém como inimigo, mas também não preciso tratar ninguém como amigo, se não está pregando a palavra de Deus. Certa vez, um conhecido meu, que acredita em doutrinas completamente opostas ao que nós ensinamos, me perguntou, por que eu não posso pregar na sua igreja? E eu disse para ele, pela mesma razão que eu não posso pregar na sua. Eu vou dizer coisas com as quais você não concorda. Isso vai trazer confusão para os membros de sua igreja e vice-versa. Ele disse, mas não tem problema, eu acho que o povo tem que se acostumar com isso. Eu disse para ele, tem problema sim, porque a casa de Deus não é lugar de confusão. Tem problema sim. Paulo disse, vos aparteis. Paulo ensina 2 tipos de separação aqui, por mais difícil que seja. Primeiro, separação do crente carnal. Ele diz no verso 6, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Irmãos, ele disse irmão, ele não disse ateu, agnóstico, ele não disse gentil, ele não disse ímpio, ele disse o quê? Irmão. Trata-se de alguém que, como nós, professa Jesus Cristo, professa amor a Deus, porém não obedece aos mandamentos de Deus. Quando eu era jovem, meu pastor me chamou e disse, olha, eu quero que você se aproxime daquele jovem que acabou de entrar na igreja, para você animá-lo, para você, introduzi-lo na igreja. Claro, eu obedeci ao meu pastor, me aproximei daquele jovem, era mais velho que eu, e de repente eu descobri que ele era iracundo. Eu descobri que aquele rapaz era rancoroso, só sabia falar mal das pessoas, ver defeito nas pessoas, criticar as pessoas, a nossa igreja, a nossa liderança. E então, de repente, eu me afastei dele. Ele queria que eu pensasse como ele, que eu concordasse com ele, me afastei dele. Ele achou ruim, até o meu pastor, sem saber o que estava acontecendo, achou ruim que eu me afastasse, mas proteção envolve separação. Hoje em dia nós temos medo de ofender as pessoas e não falamos a verdade que elas precisam ouvir. A Bíblia diz, falai a verdade em amor, mas falai a verdade, irmãos, porque eu prefiro que pessoas me digam o que eu preciso ouvir, do que me deixarem perdido e seguindo no caminho errado. Versículo 14 diz, mas se alguém não obedecer à nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Então, se eu estou errado, eu quero saber que eu estou errado, alguém precisa me dizer, eu quero que me mostrem na palavra de Deus, o que eu posso fazer para melhorar. Porque essa pode ser a minha única esperança de ser transformado. Porém, no versículo 15, Paulo diz, todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como, diga alguém, é nosso irmão em Cristo, não é um inimigo. Veja como que a palavra de Deus é clara a respeito da nossa proteção. Separação não significa condenar as pessoas, significa apenas, olha, se você pensa assim, nós não podemos trilhar o mesmo caminho. O que eu vou dizer é a pura verdade. Certa vez eu estava discutindo com uma pessoa de outra religião, e ela não me convencia, eu também não a convencia, mas no final eu disse para ela, um de nós dois está errado, e um dia nós vamos descobrir isso, mas será tarde demais para um de nós dois. O avô de minha esposa sempre me dizia isso, entre a dúvida e o erro, é melhor você optar pelo erro do que pela dúvida, porque se você errou, você fica logo sabendo, mas a dúvida você nunca fica sabendo, se acertou ou se errou, e a dúvida é uma péssima companheira. Separação também envolve separação do nosso próprio pecado. É fácil, ver quando o outro está errado,
E quando nós estamos errados? Paulo disse no versículo 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Que autoridade! Paulo pede para ser imitado, porque ele era alguém que fugia do pecado. Em 1 Coríntios 11:1 ele disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Os melhores homens de Deus e mulheres de Deus que eu conheço, não são pessoas com PhD, mas pessoas cujas vidas podem ser imitadas. Você pode achar estranho o que eu vou lhe dizer, mas dos meus 12 aninhos de idade, até os meus 17 anos, eu achava que o meu pastor fosse um homem perfeito. Eu achava que ele não tinha capacidade de errar, de pecar, até, que eu fui convencido pela verdadeira teologia. A verdadeira teologia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdadeira teologia diz, não há nenhum sequer que faça o bem, nenhum só. Então eu tive que mudar o meu conceito, a respeito do meu próprio pastor, mas até hoje, eu ainda posso dizer que ele sempre fugiu do pecado, e que eu posso imitá-lo em muitas áreas da vida dele. Não, ele nunca foi perfeito, mas ele sempre foi zeloso. Nada protege então mais o crente que a sua própria vida espiritual. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra ele ou contra ela, o seu testemunho é o que falará mais alto diante de Deus. Então, irmãos, o campo missionário é uma selva que esconde milhares e milhares de perigos. Mas Paulo sabia se proteger através da oração dele e dos outros. Paulo sabia se proteger através da consagração dele e dos outros. E Paulo sabia se proteger através da separação dele e dos outros. Paulo humildemente demonstrou que ele não era um missionário eremita. O que é um eremita? É aquela pessoa que não precisa de ninguém, ela depende apenas de si mesma. Ele mostrou para a igreja que a proteção dele dependia da proteção dela. Assim também os missionários de hoje em dia dependem da nossa igreja para o seu sucesso espiritual, para o seu sucesso físico, para o seu sucesso material. A cada 2 anos, 4 anos, quando eu volto para os Estados Unidos, volto para as mesmas igrejas, e lá eu encontro diferentes pastores, e às vezes muitas pessoas que estavam lá há 4 anos, já não estão mais. O insucesso daquela igreja acaba também atingindo o missionário no campo missionário. Aquela igreja não se protegeu e, consequentemente, não protegeu a obra missionária no campo. Satanás odeia a igreja quando ela segura as cordas e sustenta os missionários no campo de batalha. Satanás sabe que se ele derrotar a igreja em casa, os missionários não terão apoio no campo. Mais ou menos como acontece durante uma batalha. Imagine os soldados sendo abandonados a esmo pelo seu país. Isso aconteceu durante a guerra do Vietnã. Muitos soldados ficaram para trás, abandonados por seus mantenedores. E a mesma coisa se repete na vida espiritual. Meus irmãos, se a nossa igreja vai ser uma igreja missionária, nós temos que cuidar da nossa casa, fortalecer a nossa casa, proteger a nossa casa, abençoar a nossa casa, para que esses missionários tenham sucesso. Missões se faz com oração, consagração, separação das coisas erradas. Este mês nós estamos propondo missões para vocês.
É a primeira vez que eu faço isso em 3 anos. Estamos aqui há 3 anos, né? E só agora nós estamos separando um mês para falar sobre missões e separamos um final de semana para fazermos uma conferência missionária. Porque agora nós estamos preparados para ouvir tudo isso. Talvez não estivéssemos há um ano atrás, mas agora nós estamos. Nada vai abençoar mais este ministério do que esta visão. Vamos entrar no novo prédio com esta visão. Nós vamos espalhar o Evangelho através de homens e mulheres chamados por Deus, consagrados a Deus e usados por Deus.